Graça e paz, povo de Deus. Voltamos mais uma semana com esse projeto Edificados, a lição dos adultos, lição 10. 8 de dezembro, nós iremos abordar o pecado do homem segundo o coração de Deus, né? O pecado de Davi. E o texto áureo está baseado em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, que fala que, porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 18, para você aí se debruçar, ler com mais calma. Nós estamos aqui com essas duas pessoas maravilhosas, professor Marcos de Andrade e o superintendente das escolas bíblicas da Primeira Igreja Batista Nacional de Cajueiro Seco, nosso irmão Marinho, e eles vão nos ajudar a entender, compreender esta lição e o pecado do homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos orar, trazer Deus para perto da gente, pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que você também seja edificado por essa palavra, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de poder levar o teu evangelho pelas redes sociais e falar desse assunto tão complexo, mas se o Senhor proporcionou esse assunto é porque tem finalidade e tem algum propósito. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite e que esse assunto possa servir de edificação para aqueles que irão acompanhar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. A Bíblia, de maneira muito categórica, ela não se limita a descrever as façanhas, não é, dos seus heróis, os pontos positivos dos principais personagens, mas com a clareza enorme, ela também revela igualmente o pecado desses homens, os erros e a fragilidade. E dentre esses homens mencionados na Bíblia, que vocês conhecem muito bem a história de Noé, o erro de Noé, a história de Abraão e os erros de Abraão, está também relacionado aqui o erro e a fragilidade também do homem segundo o coração de Deus, não é? Então é nesse cenário, professor Marinho, que você vai nos ajudar primeiro a entender esse homem segundo o coração de Deus, mas também nós iremos, no segundo momento, compreender aí o ambiente em que Davi pecou e, por fim, o adultério e o homicídio praticado por Davi. Graça e paz, professor José Amaro. O homem segundo o coração de Deus. Essa expressão fala de quê? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, povo de Deus. Quando se trata dessa expressão, o homem segundo o coração de Deus, fala de alguém que procura agradar a Deus. E nós sabemos muito bem que Davi a isso não se limitou. Davi foi o homem, um rei, que agradava em tudo a Deus. E é exatamente o que o escritor coloca. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava a sua própria vontade, mas tudo que esse homem fazia para agradar a Deus. Então dá-se a essa expressão, o homem segundo o coração de Deus. E agora, hein, professor Marcos, graça e paz, querido, a gente vê aqui nesse segundo ponto que Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele deu lugar também ao diabo. Como é que a gente pode fazer essa correlação do homem, segundo o professor Marinho falou, que ele tinha o coração voltado, sabia esperar, ele priorizava a voz de Deus, e agora o segundo ponto fala desse momento que ele, de fato, deu lugar ao diabo, né? Como é que a gente pode crescer nesse tópico? A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui está escrito que enquanto nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação. E de fato e verdade a gente viu que Davi, ele era o escolhido de Deus, mas infelizmente
Infelizmente, ele cometeu pecados graves e Deus esperava, né, que ele fosse um exemplo perfeito, mas, infelizmente... O que você está me dizendo aqui e dizendo para os seus alunos é que, apesar de ser um homem de Deus, ele também era sujeito a falhas. Verdade. Porque às vezes a gente, quando olha para alguns homens de Deus, a gente não consegue discernir isso, né? Que aqueles homens de Deus são sujeitos também a fraquejar. Que se não tiver uma proteção, uma cobertura de oração, um cuidado, uma vigilância dele e de quem está ao derredor dele, ele pode também dar lugar ao diabo, né? Até porque, como o senhor mesmo argumentou, a gente só vai deixar de pecar verdadeiramente quando o nosso corpo for redimido, não é? Professor Amaro, dentro dessa questão que nós estamos falando, nós vamos entrar nesse ambiente, né, que proporcionou esse pecado. Digamos assim que Davi não vigiou. O nosso inimigo preparou aquele ambiente, né, e o ponto 1 exatamente fala sobre isso. Criando um ambiente propício ao pecado. Muitas vezes o fruto do pecado é esse ambiente preparado, né? Fala um pouquinho sobre essa questão. Quando a gente, já comentamos até nas lições passadas, que Davi, sendo rei, era comum, quando o povo estava em guerra, uma nação contra outra nação, o rei estava de frente, estava lá com os seus comandantes, e Davi não foi para a guerra. Já começa por aí, um rei não estando naquele lugar que deveria estar. A Bíblia já deixa claro que Davi já deu ordem para Joabe, para que ele fosse e ficou. E em casa no palácio. E a gente sabe muito bem que quando a gente ficamos ociosos, estamos desocupados, vai se abrindo brecha, vai se abrindo espaço para algo acontecer. Então, por isso que diz, criando um ambiente propício para o pecado. Aí diz, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Por isso que o homem de Deus tem que estar sempre vigilante. A palavra de Deus nos diz que o homem tem que estar vigilante todo o tempo. Vigiai e orai para quê? Para que não entre em tentação. Então, quanto mais o homem de Deus está ocupado, está focado, tem até uma expressão muito comum que se diz, né? A mente vazia. Oficina do diabo, né? Então, é uma expressão muito grande. Então, Davi estava, a área era propício com ocioso. Um homem guerreiro, acostumado a entrar em batalha e ver a mão de Deus e sair vitorioso. De repente, encontra Davi em casa, dentro de um palácio, acorda, como diz a lição, a Bíblia ensina, acordou pela tarde, vai fazer sua caminhada no palácio. O homem desse era de frente de guerra. E aí já se vê criando-se um ambiente propício. Aí diz aqui, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, sim. Aí está criando um ambiente propício. Então, os meios que contribuem para a prática do pecado, digamos assim, que Davi criou esses meios, não é? Esse processo, e aí, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente fala que a carne falou mais alto, né, que o espírito que estava sobre ele. Professor Marcos, e qual foram esses meios que contribuíram para essa prática do pecado de Davi? O superintendente ele até já deu um toquezinho na questão do pecado, né? Ele desejou. E uma vez que você deseja, né? Aí o desejo ardente por pecar permite ao homem o quê? A partir do momento que você dá lugar à carne e dá lugar ao pecado, claro que o espírito vai se afastar do homem, a ponto de a gente ver aqui que ele se interessa, mesmo sabendo que era uma mulher casada, mas manda buscar, usando da autoridade de rei, e manda buscar essa mulher para se deitar com ela.
Então, depois de tudo isso, a gente só pode concluir uma coisa, né? Que frente ao exemplo de Davi, só tem uma única opção, não é, professor Marcos? Fugir, correr, se resguardar desses ambientes e do pecado, não é? A Bíblia chama vigiar e orar. Para não cair em tentação, na verdade, né? O Espírito está Agora, pronto, a gente vai entrar aqui num ponto mais crítico, né? Parece que as coisas vão se aprofundando. O pecado, ele nunca está satisfeito, né? O pecado, ele tem raízes profundas. E depois desse processo, que começa na cobiça do seu coração, vem agora o adultério e o homicídio, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse pecado, gera pecado. É um tópico interessante, né, professor Marinho? Pecado gera pecado, né? Como os nossos alunos podem entender esse tema, né? Até uma palavra-chave que diz aqui, eu vou ler, que eu achei bem interessante. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situação inimagináveis. Ou seja, de fato, o pecado é muito... tem aquela aparência enganosa, não é? E uma vez dando margem a ele, a tendência... É como diz... Há um texto bíblico que diz assim, que um abismo chama outro abismo, né? Mas vamos entrar de fato. Pecado gera pecado. Como compreender essa questão? Como você acabou de falar, um abismo leva a outro abismo. Pecado gera pecado. Veja uma posição muito clara de Davi. O pecado que ele cometeu, a mulher de um amigo, foi dito do chefe um homem guerreiro, fiel, disseram que veja, ele perguntou: quem é esta? Chega o servo e diz a ele: Betseba, esposa de Uria, servo fiel que está em batalha. Traz a conhecer, gerou um pecado, trazendo a conhecer a cobiçá-la. Aí vai gerar outro pecado, gerando pecado. Depois de cometido o pecado, tenta agora simular, esconder algo errado. Veja como, quando nós pecamos contra Deus, veja como faz as coisas para nós nos dias de hoje. Pecamos contra Deus, a primeira coisa que fazemos é... fingir que não está acontecendo nada, né? Esconder, né? Esconder, fingir, né? Está tudo bem. Posso até tentar esconder para o pastor. Posso até esconder para o nosso professor Marcos. Mas garanto a você que diante dos olhos de Deus, nada é encoberto. O pecado vai gerar outro pecado, se ele não for... Então aquele adultério levou Davi a outro pecado, que é tentar embriagar o marido de Betseba. Exatamente. E depois esse outro pecado, essa outra tentativa de pecado, ou esse outro pecado não dando certo, agora vem a face mais cruel. Essa, exatamente. Um vai gerando o outro. Que a gente ficou sabendo que é a questão do homicídio, né? E a gente vai entrar agora com o professor Marcos, esse homicídio de Davi. Como é que foi? Para aquele que não conhece essa história, apesar de ser muito bem conhecida, mas o homicídio que Davi praticou. Pastor, estava olhando aqui a Verdade e Prática, e ela disse que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Se você observar nesse homicídio de Davi, a gente vê que houve uma premeditação na parte de Davi. Ele planejou, ele articulou, e a gente vê que no que foi lido aqui, observando a leitura aqui, a gente observa que não só foi Urias, mas outros soldados também foram mortos com a atitude errante, né, pecaminosa de Davi. E o que nos chama mais atenção, além desse homicídio de Davi, a crueldade é tanta, só que devido ao pecado, a gente fica aqui embaixo dizendo que Davi plantou uma grande injustiça e colhera uma grande amargura. Infelizmente, o pecado que ele concebeu, que ele né, na sua premeditação,
ele concebeu, permitiu, mas trouxe o quê? Uma situação terrível. É como diz aqui, né? O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. Já pensou? Você fica imaginando, né, na lição passada, aquelas experiências que ele passou na caverna, né, de Adulão. A gente vê a reforma religiosa que ele fez, a gente vê esse grande homem. Se a gente for olhar só para esse momento que o pecado deixou, dominou Davi, então a gente praticamente, de fato, ele está desfigurado. A gente desconhece a outra face do Davi, né? Não, é verdade. O interessante é que quando você olha a situação, você vê aqui, logo no primeiro tópico, a gente viu o quê? O homem segundo o coração de Deus. Então dá-nos entender que, veja, o homem, ele é... Só quem é infalível é Deus, mas Exato. O homem, ele é falível. Se os ambientes estiverem todos propícios, né? Por isso que sempre o conselho bíblico é não dê lugar. Não dê lugar ao diabo. Se você der, meu amigo, você vai conhecer uma face que você talvez nem mesmo conhecia, né? Agora, outra queda proporcionada pelo pecado, né? Por isso que é interessante a gente sempre bater nessa tecla, pecado gera pecado, é a tecla que Davi e os seus comandantes, né? Davi manda naquela trama que Urias fosse para frente. E aí a gente percebe já que Davi cai agora num patamar, porque o povo lá era experiente, os caras de guerra, então ele sabia que ali era uma maldade, era uma crueldade, que o cara ia morrer. Então Davi perdeu a pureza da representação de Deus. Então veja que é uma ladeira, é um carro sem freio, desgovernado. Por isso que pecado gera pecado. Vamos falar um pouco sobre isso aí, sobre essa trama maliciosa, maligna, né? Davi e seus comandantes. Eu acho interessante, quando eu estava lendo a revista, estava analisando o fato de Davi, seu comandante. Como o senhor acabou de falar, pastor, é impressionante eu dar uma ordem a Joabe, o senhor me dá uma ordem para eu levar para o meu comandante Marco, para mandar botar eu de guerra, a minha pessoa de guerra, para me matar. Já pensou? Não, o que mais me interessa, o que eu fiquei impressionado qual é a posição, como o senhor acabou de falar, Joabe experiente, conhece, sabe aquela atitude que o rei, visto por todo o rei segundo o coração de Deus. Porém, como nosso professor Marcos falou, temos que entender que ele não é um homem perfeito. Por mais que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Deus não cobriu, não tampou os olhos do mundo para não ver. Ele fez questão de mostrar que perfeito só Jesus Cristo que andou aqui na terra. Fora ele, nenhum outro. Pois Davi ali, para Joabe, mostrou caiu a máscara de dizer assim. E foi tão maligno, eu vejo nessa questão, que, por exemplo, nem o Urias foi respeitado, porque o próprio Urias carregou a sentença da sua morte. Você entende? Sim, sim. A malignidade do processo, né? Então, dentro dessa conotação, a gente percebe essa tentativa de Davi, no caso, expor o seu pecado. Então, essa tentativa de Davi evitar, não é, essa revelação do pecado, vai levando ele a abismos sem fim. É por isso que eu me lembro muito desse versículo bíblico que diz que nós devemos, antes de qualquer coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar dos seus maus caminhos, se arrepender. Então, talvez o caminho mais fácil no adultério fosse o arrependimento. Exato. Ele chamasse o Urias lá e dissesse, cara, Então, assim, veja que na tentativa de encobrir um pecado,
um abismo, uma multidão de pecados foi gerada. Não é, professor Marcos? Para a gente fechar essa lição, nós já estamos caminhando para o final, vamos falar um pouquinho sobre essa tentativa aí, né, de Davi para evitar as suspeitas do pecado, professor Marcos. Pastor, o interessante é que lá no livro de 1 Reis, os 30 valentes de Davi, Urias, ele está inserido nesse contexto. É tanto que aqui, lendo a lição, ele diz: em seu atoleiro pecaminoso, a gente vê a tentativa de Davi evitar a suspeita do seu pecado. Ele pega 7 dias, depois que comete esse homicídio, engravida a mulher desse Urias, ele tenta, né, ou vai casar com Betseba, achando que isso vai encobrir o seu erro e achando que isso ficaria encoberto aos olhos de Deus. Aqui embaixo a gente vê que nada fica encoberto aos olhos de Deus. O adultério foi a causa, né, desse homicídio, dessa execução. Então, quero fechar com essa grande questão, né, professor Marinho? O pecado sempre vai gerar pecado. Sempre. Um abismo leva a outro abismo. E eu fico sempre pensando, você que está aí do outro lado, você pensa comigo, você iria para uma igreja se soubesse que o pastor era Davi? Depois dessa lição toda? Você iria, Marcos? Você iria, Maria? Então, assim, fica para a gente refletir, né? Os homens de Deus, os pastores, eu também sou pastor, mas os homens de Deus, ele tem essa mesma sujeição, né, à prática pecaminosa. Por isso que há uma necessidade de não apenas frequentarmos uma igreja, mas de estarmos juntos, orando, intercedendo, como verdadeiramente homens e mulheres de Deus, fechando todas as brechas, porque de fato, na ociosidade, quando a brecha foi construída, o ambiente foi construído, exato, foi quando tudo de mal aconteceu com o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Então, a melhor maneira de você ajudar o seu pastor, o seu líder, é ajudando ele a fechar as brechas, ou seja, evitando que ele exponha-se a ambientes pecaminosos, não é? E se eu não estou enganado, professor Marcos, salvo engano, foi um dos seus valentes que disse: o senhor não vai mais para a guerra, porque o senhor vale por 300 de nós. Deixe que a gente vá. É que nem aquela palavra de Pedro: não vá para Jerusalém, não morras. Aparentemente era muito bom, mas foi uma cilada estratégica do maior engenheiro pecaminoso, do físico quântico do pecado. Quem usa essa expressão muito é o professor Ed Williams, né? Satanás. Ou seja, Satanás é o estrategista, não é? O especialista em criar ambientes para que a gente possa pecar. Pastor Lucas, aqui na conclusão a gente vê que o registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus, né? Como foi comentado logo no início. Sim. Da perfeição, de que Deus não deixou nada encoberto. E ele diz, justiça de Deus e de sua palavra. As escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos que um dos problemas maiores de Davi foi o quê? A ociosidade. Estava ali passeando no palácio, deveria ter ido para a guerra e não foi. Aí o que ele nos recomenda? Aqui diz que desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus, confessemos o nosso pecado, pois quem oculta torna-se mais grave ainda. Então, uma das recomendações diante desse quadro, né, da vida de Davi, é justamente
o diferencial que havia de Davi para Saul era justamente isso. Ele confessava o pecado. Ele, embora, né? Nós estamos falando aqui da queda, mas pós-queda, que é o que a gente vai entrar na próxima lição, você vai ver a comportamento de Davi mediante o pecado, que é isso já essa é a característica do homem segundo o coração de Deus, né? Mas você está dando aí uma deixa que é para o pessoal ficar curioso na próxima aula, né? Mas é exatamente isso mesmo. Que Deus te abençoe. Eu agradeço aos professores que nos ajudaram e muito, não é? E a síntese de fato é essa mesmo, né? Nós precisamos entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que devemos evitar ambientes que nos leve ao pecado e, principalmente, amados, qualificar o adultério e o homicídio de Davi como um ato de pecado que gera pecado. Ou seja, o pecado produz raízes profundas, como nós conhecemos já. Um abismo chama outro abismo. Ele nunca vai se acostumar com um só pecado. Você começa fazendo besteirinha. Geralmente na escola, não é? A gente sempre fala isso. O cara rouba um lápis. Aí a mamãe vê aquilo e não corrige. Daqui a pouco ele está roubando uma borracha. Daqui a pouco o pecado vai levando ele a essas tendências. Mas que Deus te abençoe. Que você possa ser de fato edificado por essas palavras, minha palavra de gratidão aos professores, e que você possa ser edificado pelo poder do Espírito. Amém. E da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.